mensagem de hoje, amada igreja, que o Senhor tem a falar aos nossos corações, encontra-se lá no livro de Jonas. O tema da mensagem, já que estamos nesse momento de avivamento, onde Deus de fato está operando grandes coisas, e eu creio que Deus já operou na sua vida grandes coisas, que é o maior milagre Ele já fez na sua vida, que é o milagre da salvação, que somente Ele pode fazer, que não foi com ouro e nem prata, que vós foste comprado, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo que nos purifica e nos lava de toda iniquidade. E é esse poder do Espírito Santo, e é através das mensagens que vem sendo dadas aqui sobre o avivamento, ou seja, o verdadeiro avivamento, que quem só pode fazer é o Espírito Santo por intermédio da sua igreja, que somos nós, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Lá em Jonas, eu não vou ler o texto, mas fiquem com a sua Bíblia aberta, e você também daí de casa, que quiser pegar lá, é o livro de Jonas. Nós vamos pincelar todo esse livro de Jonas, e vamos ler os versículos de acordo com as perguntas que forem feitas aqui nessa noite. O tema da mensagem é vivendo o chamado de Deus. Amém? Quem quer viver aqui o chamado de Deus, levanta a sua mão e diga amém. Amém. Você quer mesmo viver o chamado do Senhor? Você quer mesmo se deleitar em fazer a vontade daquele que lhe chamou, para fazer aquilo que para ti é impossível, mas para o Senhor que lhe chama é possível? Você está disposto em se entregar de corpo, alma e espírito, e saber que o Senhor pode te usar? Porque o mesmo Espírito que habitou na vida de Paulo, e Paulo, homem simples, usava um lenço, e diz as Escrituras que até o lenço de Paulo ele curava. Não era o lenço de Paulo, mas era aquele que estava com Paulo. Como diz também Pedro, que a sombra de Pedro, ao passar sobre aqueles que estavam aleijados, a sua sombra curava. E Deus pode fazer tudo isso. Agora tem um propósito. Deus, Ele faz tudo com um propósito. Ele faz tudo com um alvo, um objetivo. Em primeiro lugar, Ele ser glorificado. Em primeiro lugar, Ele ser exaltado sobre todas as coisas. O corpo de Cristo ser edificado pela palavra. E as vidas serem salvas, que saia das trevas para o reino precioso de Jesus Cristo. E o Senhor pode operar. E o livro de Jonas, do profeta Jonas, é um livro interessante, porque de fato Jonas recebe do Senhor um chamado específico para ir a uma cidade específica e ali cumprir um objetivo específico. Jonas, o livro de Jonas conta uma história do profeta para ir a Nínive, a cidade de Nínive, e de sua atitude quanto ao seu mandado divino. Apesar de o foco narrativo fixar no profeta, o livro de Jonas é também uma história sobre a misericórdia e o amor de Deus pela humanidade pecaminosa. Não é só Jonas que está sendo visto ali, mas é a misericórdia, é a graça, é o amor de Deus incondicional pelaqueles que, se você observar como nós vamos ler, que não eram nem escolhidos de Deus, eram os gentios, porque o povo judeu achava que Deus era somente dele e de mais ninguém. Mas assim o Senhor quebrou aquele tabu, o Senhor quebrou aquele paradigma que os hebreus, os judeus achavam que o Senhor pertencia só a ele. E Jonas pensava que o Senhor só lhe pertencia. Eu sou profeta, mas sou profeta só para aqueles que o Senhor levantou. O Senhor levanta os profetas para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não sabem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, para mostrar de fato que há um Deus vivo que opera no corpo daqueles que são pecaminosos, mas o Senhor habita no mesmo, porque o poder que está em nós é o que faz a diferença, é o que habita em nós, é o que faz toda a diferença, E sobre a historicidade, a veracidade do livro de Jonas, nós podemos comprovar em duas passagens bíblicas. Uma delas está lá em 2 Reis, no capítulo, não precisa abrir, capítulo 14, versículo 25, que fala sobre
a vida de Jonas, quando ele profetizou sobre aquele rei. E a outra passagem é bem interessante, que é o próprio Jesus falando a respeito de Jonas. E essa eu gostaria de ler, para poder realmente fincar, porque muitos teólogos dizem por aí que esse livro de Jonas é apenas uma fantasia. Como é que pode um peixe engolir um homem? É algo assim que eles não entendem. Você sabe por quê? Porque para entender é preciso ter fé. E para ter fé é preciso ouvir. E para ouvir é preciso deixar o Senhor falar o vosso coração. E Jesus falou assim, lá em São Mateus, capítulo 12, versículo 39 em diante. Pois assim como Jonas, isso Jesus falando, esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus aqui, depois de alguns anos, algumas centenas de anos, ele mostrando que de fato aquela passagem, aquele ocorrido com o profeta Jonas, foi verdadeira, foi real. Ele deu o mesmo exemplo, a mesma alusão. Jonas foi chamado para pregar a palavra de Deus a Nínive, mas a princípio fugiu. A fuga de Jonas não é diferente da atitude de muitos de hoje. Este livro é um sério apelo para a ação evangelística e missionária da igreja, que foi chamada para proclamar a responsabilidade que Deus atribuiu àqueles que por ele foi resgatado do lamaçal do pecado, para proclamar as boas novas, a palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa. E que lições, vamos agora começar a ler a palavra, que lições podemos aprender por intermédio do profeta, e por que não dizer do profeta missionário, Jonas? Que missionário é aquele que faz a missão, que cumpre a missão, a ordem daquele que lhe escolheu e designou para executá-la. E que lições são essas que podemos aprender, meus irmãos? Porque nós, no início aqui, falamos que queremos viver o quê? O chamado. E tem algumas lições aqui que, de fato, nos dá base bíblica, nos dá sustento e nos orienta. E até nos adverte o que devemos fazer e o que não devemos fazer para cumprirmos o nosso chamado. O capítulo 1, ele descreve a desobediência e a consequência da desobediência de Jonas. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 do livro de Jonas. Diz o seguinte a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que lição? A primeira lição: que devemos obedecer a sua ordem. É a tarefa primordial da igreja, pregar a palavra de Deus. E é interessante, se você olhar em vários textos bíblicos, tem uma passagem da mulher samaritana, que Jesus, assim, quando ela teve um encontro com o Senhor, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Falar de Jesus Cristo. Ela foi à cidade, chamou alguns homens, e ali ela cumpriu o seu chamado. Ela começou a pregar. Primeira lição que devemos pregar. O livro começa com um veemente chamado a Jonas a uma clara ordem para levar a palavra à cidade de Nínive. Levanta-te. Nínive era uma grande cidade, capital da Assíria, às margens do rio Tigre, com uma população de mais de 120 mil pessoas. Pois a ordem expressa do trono da graça do Senhor para a sua igreja é clara e objetiva. Não tem arrudeios. Ele mandou pregar a sua palavra com muita pressa, como disse o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2.
Diz a palavra do Senhor: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois o Senhor nos comissionou. E vocês lembram daquela passagem que quando Jesus estava para subir aos céus, para voltar ao trono de glória, no finalzinho de São Mateus, bem como de São Marcos, Jesus diz na frente dos discípulos: disse, é-me dado toda a autoridade, aonde nos céus e na terra. E ele diz: por isso, ide e pregai a palavra do Senhor, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. E ele disse uma promessa, que a igreja parece que muitas vezes está dormindo diante dessa promessa. Ele não foi e nos deixou só, e não nos deixou órfão. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, porque essa promessa ele disse: eu estaria convosco até o fim dos séculos. O Espírito Santo de Deus ainda está na igreja. Não foi só com aqueles homens que incendiaram aquele momento que o Senhor na história fez de fato resplandecer a glória do seu Filho. Mas ainda hoje o Senhor chama homens e mulheres que estão destinadas a fazer a vontade do Senhor de todo o seu coração. Portanto, ide, está no imperativo, em continuidade. Vá, faça, não pare, pregue, porque o Senhor está conosco. E tem uma frasezinha lá em Tropa de Elite 2 que diz: missão dada é missão, mas não foi assim que aconteceu com o profeta Jonas. E essa mesma síndrome do Evangelho que ainda perdura com uma grande maioria da nossa igreja. Ainda acontece essa síndrome do Evangelho. Que conjunto de sintomas caracterizam essa doença chamada síndrome do Evangelho? Muitas vezes é o medo. Você tem medo, mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo de quê? Medo do diabo? Medo das trevas, onde a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. O que está fazendo a diferença não somos nós não, é o que está em nós. E quando ele vê em nós, aquele que está habitando em nós, ele tem que recuar. Porque o Senhor se faz presente, a terceira pessoa da Trindade habita em nós. A pessoa do Espírito Santo de Deus está a sentar e a governar o nosso coração e a nos conduzir com integridade e inteireza de coração. Quando de fato nós passamos a lançar esse medo, que é um dos sintomas, aí ele tem que recuar. Quais os outros? Podemos ver a ansiedade. Você fica ansioso quando diz: irmão, você vai dar a palavra. A irmã se treme todinha: meu irmão, é microfone, não pode, fica ansiosa, preocupada. Minha irmã, a palavra de Deus diz que o Senhor põe em nossas bocas as palavras corretas. O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele nos dá a palavra correta, Ele nos dá a sabedoria. O Senhor diz na sua palavra que nós temos a mente de Cristo. Ele não nos abandona. Tem ansiedade de quê? Diz a palavra do Senhor: entrega todas as vossas ansiedades ao Senhor. Entrega nos pés do Senhor. Tira toda a ansiedade. Muitos também ficam com muita preocupação, insegurança. Muitas vezes também acontece porque a pessoa tem um mau testemunho. E o que é que ela vai falar se ela não vive o que prega e nem prega o que vive? Aí ele recua. É um dos problemas que pode acontecer, mau testemunho. Muitas vezes também a falta de conhecimento das Escrituras. Mas o Senhor nos manda deleitar na palavra de Deus, de dia e de noite, como disse o salmista em Salmo 1.
Também a comodidade, o conforto, a falta de tempo, que muitos dizem, não tenho tempo, e meu tempo é muito corrido, e eu não tenho tempo para nada. E tu não fica do lado de ninguém, ninguém chega do teu lado. Será que tu trabalha dentro de uma geladeira que ali só é tu e tu? Tem alguém que vai ter que passar, fale pelo menos um Jesus te ama, um bom dia, Deus te abençoe. Fale alguma coisa, porque não são as palavras que vão fazer a diferença não, mas é aquele que vai entoar a palavra que vai sair da tua boca, que vai tocar o coração daquele que está ouvindo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É ele que convence o homem. O homem não tem poder de convencer o homem, mas o que habita em nós tem poder de convencer. Ele só quer que nós abrimos a boca para ele encher e fazer a sua vontade prevalecer. Ele só quer isso. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. O Senhor só quer isso. Homens e mulheres dispostos a obedecer e fazer a sua vontade, porque o resto ele vai fazer. Aquilo que é possível, faça. Você não sabe falar? É isso, sabe falar. Não sabe? Então agora deixa o Senhor produzir o som do Espírito Santo no ouvido daquele que não conhece o Senhor. Dê lugar ao Senhor, porque grandes coisas Ele quer fazer. Primeira lição é essa, que devemos obedecer a sua ordem. Pregue o Evangelho. A segunda lição é que devemos cumprir a nossa missão. Eita! Agora pegou pesado. Pois quando resolvemos fugir, como diz lá no versículo 3 ao versículo 6, vamos ler? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir de quem? Do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar. É uma consequência aí. Um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Não adianta. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormindo profundamente, diz as Escrituras, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-te e clama ao seu Deus, talvez ele terá piedade de nós e não morramos. Pois quando resolvemos fugir, amada igreja, da nossa missão e tomamos outros caminhos, Ele faz soprar uma grande tempestade contra a nossa vida, para que acordemos do nosso sono espiritual. O Senhor muitas vezes não só usa pessoas que muitas vezes não é nem da nossa religião, para dizer: tu não conhece a palavra? Por que tu não ora? Não, mulher, eu não vou orar não, porque eu estou envergonhada. Mas rapaz, muitas vezes são religiões que eu não vou citar aqui, que vê em nós a responsabilidade, a missão de pregar a palavra. No fundo do coração dessas pessoas, eles sabem que de fato, aqueles que têm a palavra de Deus, têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, têm a missão, têm a responsabilidade de conduzi-las, de conduzir. E é interessante que tem uma frasezinha de um pastor da primeira igreja batista, lá dos Estados Unidos, é o Dr. Jerry Vines, que ele diz o seguinte: se você deseja fugir de Deus, o demônio vai sempre providenciar o transporte. Quer fugir? Ele é o primeiro. Opa, quer fugir? Epa, agorinha. Eu tenho para você uma cabine 5 estrelas para você ficar aqui e ficar caladinho, olha. E muitos acontece isso. Quer subir de cargo? Agora tem o seguinte: para você subir de cargo, você não pode mais fazer aquela leitura que você fazia. Lembra logo cedo de manhã? Lembra que você orava? Não, porque lá é junto com o presidente, e o presidente não quer ouvir não. Você quer? Quero. Vai ser quanto? Infelizmente,
Deixa de cumprir a missão para cumprir a missão do mundo. Essa é uma realidade. O diabo está assim, aí diz, e ainda diz, eita glória, recebi uma bênção. Bênção para ficar calada? Bênção para ficar calado? Que bênção é essa, meu irmão? Bênção do inferno. Isso sim, uma bênção do inferno. Para que você não fale do evangelho e não pregue e não dê testemunho, é bênção do inferno. Isso sim. Mas você tem que produzir fruto de justiça. Você tem que fazer e prever o que o Senhor tem colocado no seu coração. O desejo, a missão, o ministério que o Senhor tem colocado em tuas mãos, que você cumpra. E há uma frase também que eu gosto de citar, essa frase, que assim quando eu me converti, meu primeiro pastor, o pastor de jovens, ele sempre dizia para mim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu dizia, amém, pastor, que assim seja. O homem é especialista em fugir, primeiro de si mesmo, depois do próximo e até mesmo de Deus. De correr, de fugir do seu chamado. Mas Paulo nos diz que Demas o abandonou amando o presente século. Muitos membros da igreja estão amando, mas o mundo, em vez de invadir o mundo com a mensagem do evangelho, e o mundo está invadindo a igreja com o seu sistema escravizador. Está sendo o inverso. Nós temos que chamar o feito à ordem. Chamar a responsabilidade para nós, porque o Senhor nos designou, nos comissionou, nos levantou com poder e autoridade para falarmos do seu amor e para cumprirmos a nossa missão. Porque diz as Escrituras que os covardes não herdarão o reino de Deus. Lembre-se que você é servo. Ele é que é o Senhor, viu? Lá em Lucas 9:62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno de entrar no reino de Deus. É apto para entrar no reino do Senhor. Uma vez colocando, olhe somente para o Senhor. Olhe somente para o autor e consumador da tua vida, porque é nele que tu irás sobressair sobre todos os obstáculos, todas as tempestades. E eu me lembro agora, Pedro, naquele momento que estava em cima do barco pescando, e Jesus apareceu sobre o mar, aquela passagem muito linda, e Pedro sem saber, disse, és tu mesmo, Senhor? E Jesus disse, sou eu mesmo. Desce do barco e anda sobre as águas. E Pedro assim fez. Enquanto Pedro estava olhando nos olhos do Senhor, vendo somente a Cristo, ele estava andando sobre as águas. Quando ele viu as tempestades, as dificuldades, os problemas, ele começou a afundar. Assim somos nós. Quando tiramos os olhos do autor e consumador da nossa vida, quando tiramos os olhos daquele que nos escolheu, que nos elegeu, que nos ama de todo o coração, porque deu a sua própria vida por amor da sua igreja, nós tenhamos a naufragar, a afundar, a cada dia a ser de mal a pior. Porém o Senhor não se cansa, oh glória a Deus, de insistir e de investir em nossas vidas, mesmo que sejamos tão teimosos quanto ao nosso chamado. Muitas vezes Ele usa até mesmo o ímpio para nos acordar dessa hibernação espiritual que estamos. Foi assim com Jonas. O capitão dirigiu-se a ele e disse, levanta-te, e o chamou para que o seu Deus pudesse fazer alguma coisa. Enquanto você está dormindo, muitas pessoas estão perecendo em seus deleitos e prazeres. Porque diz a palavra do Senhor, há caminhos que para os olhos do homem parecem ser perfeitos. Você pensa que está indo no caminho correto, justo, porque eu faço as boas obras, porque eu abençoo, porque eu ajudo. E o Senhor não vai ser um Deus de injustiça e me levar para o inferno, não. Vai não tem o seu Filho Jesus Cristo, porque aquele que tem um filho tem um pai, e aquele que não tem um filho não tem um pai, não.
É preciso ter o filho. O filho e o pai é um só. Você só quer ter o pai. Então, não pode ter salvação. Tem que ter o filho, porque eu mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele disse, ninguém vai não. Ele disse, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Tem que passar por ele, ele é a porta. Quer entrar para a vida eterna? Tem que passar por Jesus Cristo. E tem que se curvar, e tem que reconhecer, e tem que se dobrar, e tem que confessar. Ou agora, ou lá na frente, como diz a palavra do Senhor. Que toda língua confessará e que todo joelho se dobrará, que só Jesus Cristo é o Senhor. Ou nesse século ou no século vindouro. Mas todos vão se dobrar. De Lúcifer ao mais ímpio. Vai ter que reconhecer. Vai ter que se dobrar. Que só Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que eu amo esse Jesus Cristo. É por isso que eu o adoro. Porque com Ele não tem empate, só tem vitória. Porque com Ele só tem força e graça para vencer. Muitas vezes podemos perder até a nossa guerra, mas a batalha não. Você pode perder até a guerra. Você pode dizer, mas rapaz, essa guerra eu perdi. Eu perdi a guerra. A guerra talvez de uma área na sua vida. Alguma área. Você perdeu aquela guerra para Satanás. Moralidade, mentira, roubo. Alguma área. E o diabo é especialista a mostrar quando nós erramos numa determinada área. Sabe por quê? Porque ele é o acusador. Lá em João 10,10 diz que a palavra do Senhor diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Essa é a especialidade de Satanás. O camarada pode ser 99,99, mas se ele for 0,01, ele diz, olha aqui o teu defeito. E se tu olhar para ele, tu vai dizer, realmente, meu Deus do céu, como eu sou pecador. De fato, tu és pecador. Mas também olha para as coisas que o Senhor já fez na tua vida. Olha para as transformações que o Senhor já fez na tua vida. Tantas coisas o Senhor já fez. Para de olhar para os defeitos que o Senhor já o transformou em tantas áreas. Apenas são batalhas que faltam ser vencidas no reino espiritual. Mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo disse, até o fim da minha vida, eu há de cumprir a minha vontade na vida dos meus filhos. Ele há de capacitar. Você não perdeu a guerra, porque a guerra pertence ao Senhor. Ele é o general dos generais. Ele é aquele que vai à frente e não há ninguém que possa contra ele. Apenas somos soldados e glória a Deus por isso. Glória a Deus porque somos soldados para cumprir essa segunda lição, que é de cumprir a sua missão. Agora, vamos pegar pesado. Ô glória! Mas o Senhor tem algumas advertências da sua palavra aos profetas da sua casa. Tem quantos profetas aqui da casa do Senhor? Cadê os profetas da casa do Senhor? Você é profeta aqui, olha. A maior profecia é a palavra de Deus. E quando você fala da palavra do Senhor, você está profetizando. E o Senhor tem um recadinho para os profetas. E eu me coloco logo no primeiro da fila. Que o Senhor assim tenha misericórdia de mim. Porque estar aqui não é só uma responsabilidade de pregar, mas também uma responsabilidade de viver aquilo que está pregando. Porque os olhos começam, olhe, os dedos são cada vez maiores para lhe apontar. Mas devemos fazer como Paulo falou, né? Sedes o quê? Meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele chamou a responsabilidade para ele. E olha o que é que diz lá em Ezequiel. Esse eu quero ler. Profeta Ezequiel, e você também abra. Profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Oh, glória a Deus. Eita, Jeová, fala, Senhor, para a tua igreja. Ministra o coração daqueles que estão adormecidos, que estão longe do teu chamado. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: a todo aquele que por ele foi resgatado para cumprir o seu chamado. Capítulo 3, versículo 18. Isso é para você, viu? E para mim também. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo,
dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas, olha aí, igreja, para mim você será responsável pela morte dele. Vamos mais. Se você, olha a parte boa. Parte boa, não só tem um lado ruim não, tudo tem um lado bom também. Se você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Diz mais: da mesma forma quanto a um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência, e você estará livre desta culpa. Igreja do Senhor, não brinque com a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem que causar temor e tremor mesmo, porque nós temos que ter temor e tremor, como diz lá em São Mateus, não de homens, que só pode tirar a nossa vida, mas temor e tremor daquele que, além de pegar a nossa vida, tirar, pode lançar ao inferno. Deus é Deus de amor, mas também Ele é justiça. Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de falarmos da sua obra. Pensou que só ia ser salvo? E só isso é? Só salvo, não, estou salvo, agora eu vou para o céu, está muito bem, deixa eu sentar aqui, descansar um pouquinho. Não, igreja. O Senhor, Ele podia enviar todos os seres celestiais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os que estão escritos, que a gente não sabe, só quando chegar lá vai ver, tudinho. Por quê? Porque eles são perfeitos e eles iriam cumprir a missão do Senhor, ia pregar o Evangelho. Mas Deus não. Deus nos escolheu pessoas pecadoras, imperfeitas, fracas, pessoas que não têm habilidade com a sua palavra. Você sabe por quê? Porque a glória é para Ele. Porque é Ele que vai ser exaltado. E Ele há de recompensar cada um daqueles que cumpriu o seu chamado. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é da igreja Cidade Viva, não. Não vá se esquivando, não. Fica ali por debaixo da tenda, não. Não fique, não. Não se esconda do Senhor, porque Ele acha, porque Ele vê. Ô glória! Também, lá em Mateus, eu não vou ler, mas tem lá em Mateus essa parábola que muitos conhecem. A parábola dos talentos, que Ele dá, o Senhor, e depois Ele quer de volta. E Ele quer de volta multiplicada. E aquele servo infiel, que não fez multiplicar, o que foi que aconteceu? Ele lançou no fogo, onde há choro e ranger de dentes. Não brinque com a palavra do Senhor. Deus, Ele nos ordena e nos dá o privilégio de pregarmos aquilo que é perfeito, aquele que é Senhor, aquele que é Deus, sobre tudo e todas as coisas. Também o apóstolo Tiago nos orienta, lá no capítulo 4, versículo 17. Pense nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe que tem que cumprir o seu chamado e você não faz, você está fugindo da obra redentora do Senhor. O último ponto, para falarmos da lição que o Senhor tem à sua igreja, é que não adianta ninguém lhe ajudar, porque só vai atrapalhar. Assim aconteceu com Jonas. Olha o que é que diz o versículo 13. A palavra do Senhor diz:
Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E veio à mente aqui algo que aconteceu, de fato, foi um acontecimento real. Um camarada tinha uma vida muito boa, tinha seu carro, sua casa, tinha todas as coisas, e Deus estava querendo trabalhar no caráter dele. E Deus começou a tirar as coisas que ele tinha. Isso aconteceu de fato, é um testemunho. Foi no Rio. E esse camarada começou a ter uma enfermidade. Mas não foi para a morte, foi para a glória de Deus. E essa enfermidade fez com que todos os bens que ele tinha, ele pudesse investir para poder ser curado. Vendeu tudo o que tinha, sua casa, seu carro, tudo. E na enfermidade, no leito, Deus começou a falar no coração dele, para ele conhecer mais a palavra do Senhor, para ele fazer um seminário, para ele poder estudar, porque o Senhor estava chamando para o ministério, para a sua obra. Deus tem diversas formas de chamar os seus. Assim foi com ele. E ali, ele no leito, depois de sair do leito, ele fez uma aliança com o Senhor, dizendo que ia fazer o seminário. Assim ele fez o seminário, pegava 2 ônibus, mais um metrô para ir, um metrô de volta, mais 2 ônibus para voltar. Mas ele ia, porque ele ia na alegria do Espírito Santo, porque aqueles que estão no centro da vontade de Deus, ele vai feliz e satisfeito, porque está cumprindo a missão daquele que lhe chamou, porque a verdadeira alegria é do Espírito, porque essa alegria não se compra com nada, mas é o sangue precioso que nos dá, de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo. E aí esse camarada estava lá, nessa situação, e o pastor dele viu essa situação, ele pegando esses ônibus, voltando tudo. O pastor tinha um fusquinha, carrinho simples, e ele foi visitar, disse: meu irmão, o pastor foi visitar ele: meu irmão, é o seguinte, eu tenho esse carro aqui, se você quiser levar, para você pelo menos poder ajudar no seu transporte. Ele disse: tá bom, pastor, eu quero. Aí pegou o fusquinha do pastor, e ele disse: já que eu estou com o fusquinha agora, eu vou pelo menos resolver umas coisas que eu tinha ali pelo centro da cidade. E ele pegou o fusquinha, chegou lá, parou o carro, desceu. Quando ele volta, cadê o fusquinha? Levaram o fusquinha. Levaram o fusquinha do pastor. Ele botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, que situação, eu já perdi tudo, agora eu estou perdendo até aquilo que não é meu agora. Perdi tudo. E ele ligou agoniado para o pastor e disse: pastor, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Roubaram o fusquinha. O pastor disse: ah, meu Deus do céu, era o único que eu tinha, foi tanta luta para eu comprar esse fusquinha, e o fusquinha foi embora. Pois é, pastor, levaram. Pastor, eu estou já chegando aí, vou pegar 2 ônibus para chegar aí, mas vou aí. E quando ele chegou lá, ele foi tentar se explicar para o pastor disse: para. Eu já orei, e perguntei: Senhor, por quê? E o Senhor sabe o que foi que me disse? Não põe a mão onde não é chamado. Isso foi uma lição que eu aprendi. Você sabia que até para abençoar alguém, você tem que orar a Deus, porque às vezes é Deus querendo trabalhar no caráter daquela pessoa, e aquela pessoa, somente ela e o Senhor, Deus quer fazer a obra na vida dela. Então não ajude, porque você só vai atrapalhar. Foi assim que aconteceu. Quiseram ajudar. Jonas ficou por ali, os marinheiros disseram: não, vamos remar, vamos tentar levar aquele navio até lá, a terra, a gente vai chegar à terra, vai chegar lá. E só fez piorar a situação. Então, meu irmão, se entregue ao Senhor. Cumpra todo o propósito que Deus tem para a tua vida. Cumpra toda a vontade que o Senhor tem colocado no teu coração. Porque o mesmo é fiel e justo para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que Jonas possa nos ensinar, possa nos dar essa ousadia de pregar a sua palavra, de cumprir a sua missão e de saber que diante do Senhor somente eu e Ele irá ser feito a obra. Não ponha a mão aonde você não é chamado. Que Deus nos dê graça. A graça poderosa do Espírito Santo de Deus, para que a igreja do Senhor possa se levantar e marchar e cumprir todos os seus desígnios que o Senhor tem a respeito da mesma. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos cubra com o seu sangue e nos revista com as suas armaduras, para que na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Ele nos faça andar sobre as águas. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.